Olá pessoal, sou eu de novo, Enéas, do site www.equilibriocontinuo.com.br. Transforme a sua vida com a EFT. Hoje eu queria passar um exercício muito simples, mas bastante profundo, que possa ter implicações muito fortes e benéficas na nossa vida. Eu quero falar sobre a nossa autoimagem. Ora, eu posso falar por experiência própria e também por tantos e tantos casos que eu tenho tratado, tentado ajudar as pessoas. Nós temos um grande problema, que nós temos uma identidade, nós criamos uma identidade muito forte sobre nós mesmos, que é muito difícil sair tirá-la. Então, eu vou dar um exemplo. Imagine você, se você cresceu desde criança, ouvindo desde aquela época de criança, você ouvia alguém falar para você que você é um bobo, você é um burro, né? E aí você vai crescendo com aquela identidade, com aquela coisa, é o que eu poderia chamar de um problema raiz, né? Você vai criando essa sua identidade em volta desse conceito, que no fundo não deixa de ser falso, é uma ilusão. Você pode até ter bastante inteligência para provar o contrário, mas dentro de você ainda existe aquele conceito, aquela crença limitante: eu sou um burro. E como tirar isso? Então, esses conceitos, eles são demais limitantes na nossa vida, nos impedem de dar passos à frente, de avançar, e nós estamos ainda presos àquelas coisas do passado. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei, eu sou um burro. Isso provavelmente veio lá da infância, dos primeiros anos da vida, onde você ficou congelado, a sua imagem ficou congelada naquela época. Não deixa de ser uma questão de um trauma. Quando existe um trauma, nós nos congelamos naquele momento. Nós temos que voltar lá a esse momento para tirar, para dar um apoio. Esse é o objetivo do exercício hoje. Dar um apoio a essa criança, que provavelmente naquela hora ela precisava tanto de um apoio e não recebeu. Nós vamos agora, nós como adultos, eu, você, né, você vai agora como adulto chegar àquela criança ferida e dar um apoio. Melhor do que o apoio, a palavra seria dar amor, dar carinho, compaixão para aquela criança que tanto precisa. E dizer para ela: você não é assim tão burro. E dessa maneira nós nos descongelamos daqueles conceitos e é muito mais fácil dar a volta por cima. É muito mais fácil agora conseguir anular essa crença limitante. Então nós vamos fazer esse exercício de EFT juntos. Como nós vamos fazer? Nós vamos entrar em contato com esse eu vou chamar de eu antigo. Pode ter sido uma questão assim que aconteceu há 6 meses atrás, muito provavelmente é algum problema que vem lá da infância, até de anos passados. Mas não importa quando, eu vou chamar de eu antigo, ou até a criança interior. Mas eu ou você vai se identificar com sua questão particular. Eu gostaria agora que você parasse um pouco e começasse a pensar, talvez na frente do espelho ou com um lápis e um papel na frente, escrevendo, qual o conceito que você faz de você mesmo ou de você mesma. Né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo, né, de que eu sou burro. Talvez é um conceito demais limitante. E como esse conceito nós temos inúmeros, assim, eu sou burro, eu não valho nada, eu não sou legal, eu não sou bem entrosado no mundo, eu sou gordo, eu sou muito magricela, eu sou antipático, enfim, você criou uma casca falsa em volta de você. E essa casca, por ser falsa, nós temos que realmente tirá-la. Ok? Fez uma lista dos seus conceitos, da sua imagem. Agora escolhe uma. Eu dei o exemplo, eu sou burro. Né? Pega uma delas. Okay? Eu não valho nada, nunca dá nada certo para mim, eu sou um cara azarado. Enfim, a lista pode ser muito grande. Tá? Mas pegue um.
Pegue um agora. Vamos trabalhar um por um, tá? Eu vou dar o exemplo, eu vou fazer o exercício com você agora, de acordo com uma questão. Mas mesmo que a sua lista seja grande, depois você volta e faz um por um. Tá? Então, digamos, eu sou burro. Eu gostaria que você falasse em voz alta agora, para ver o quanto isso reverbera e vibra em você. Então, diga, por exemplo, eu sou burro. O quanto de verdade tem isso em você? Uma nota de 0 a 10. 0 quer dizer não tem verdade nenhuma, 10 é muito verdade. Isso apenas para medir um pouco, para a gente ter uma ideia, um parâmetro no nosso exercício. Então, no meu exemplo, eu sou um burro, e tudo o que significa em relação a eu sou um burro, tem uma nota 7. E o interessante é que no momento que a gente fala isso, é muito provável que você tenha se remetido a uma situação no passado. É exatamente aquilo que eu falava, nós nos congelamos em alguma situação do passado. Né? Alguma cena, alguma imagem que nos prende ao passado. Mas se a imagem for muito forte, se a cena for muito forte, você vai ter que fazer EFT especificamente para essa cena. Tá? Mas, mesmo que a cena não seja muito forte, eu perguntaria a você agora, que idade você tem quando você diz eu sou burro? Por exemplo, no meu exemplo, eu falo eu sou burro, vem uma idade mais ou menos de 6 anos. Foi mais ou menos quando eu comecei a acreditar que eu era burro. Então, eu vou trabalhar nessa criança de 6 anos. Veja a idade que você tem quando você fala da sua identidade. Viu? Conseguiu imaginar, conseguiu ver essa criança? Quando eu falo criança, pode ser você de 6 meses atrás, pode ser você de 30 anos atrás. Mas conseguiu imaginar? Tenta imaginar essa criança no contexto. Nós vamos conversar com esse eu antigo. No meu caso, eu vou conversar com a minha criança de 6 anos. Ok? Então vamos lá. Vamos bater no ponto do karatê. Eu gostaria que você repetisse essas frases junto comigo. Lógico, mudando sempre a questão. Eu vou falar eu sou burro e você vai mudar para a sua situação. Eu estou dando um exemplo meu. Você coloque na sua situação. Mesmo que essa criança esteja se sentindo assim, tão burro, ela parte de mim. E eu a aceito profundo e completamente. E aceito os sentimentos dela também. Mesmo que essa criança, que é parte de mim, que criou a minha identidade até agora, mesmo que essa criança esteja se sentindo tão mal por se achar burra, eu ainda assim amo, aceito profunda e completamente. E aceito também os seus sentimentos. Mesmo que essa criança que é parte de mim esteja se sentindo assim tão mal por se achar burro, eu ainda assim aceito essa criança como parte de mim, aceito os seus sentimentos e aceito como ela é, profunda e completamente. Ok, agora vamos nos diferentes pontos. Essa criança se sente assim. Se sente tão mal. Incutiram na cabeça dela para ela se sentir assim. Foi algo colocado na cabeça dela para ela se achar assim. É um conceito.
que provavelmente não é verdade, mas é um conceito. E essa criança está presa a esse conceito. E isso afeta até o seu momento presente. Afeta até a sua idade de adulto. Mas é um conceito que foi colocado nessa criança. De alguma maneira, entrou na cabeça dela. Mas eu aceito essa criança. Eu a aceito como parte de mim e a aceito como ela é. Vá fazendo até o peso ficar mais leve. Vamos continuar assim. E nesse momento, não fale nada. Mas apenas tente entrar em conexão, em contato com essa criança, dando amor, dando carinho, dando apoio que ela tanto precisa. Que naquele momento que entrou na cabeça dela que ela era uma burra, não teve ninguém ali para dar um apoio, para dizer que era besteira. Então agora deve ser você, adulto, chegando para sua criança interior e dando esse apoio, dando esse amor. Se não consegue ainda, não tenha pressa. Tente fazer essa conexão, tente pegar um raio de amor, um raio de luz que saia do seu coração, que vá, pegue em todo você, desde a ponta do cabelo até a ponta do pé. E no momento que você tiver tomado com esse amor, com essa compaixão, você passa para essa criança. Se você não consegue, por inúmeras razões normais, de não conseguir ter contato com essa fonte de amor, então tente pensar, por exemplo, talvez numa situação onde você tem amor a uma criança, amor a um filho, um neném, uma lembrança quando você tinha amor ao seu neném, ou então a um bicho de estimação, né, que seja o seu cachorrinho, esse amor que você sente. Entre em contato com essa fonte de amor e comece a passar para essa criança ferida. Ela tanto precisa. Ok? Vai passando. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Vá se conectando com essa criança e com essa fonte de amor. Okay. No momento que tiver bem forte essa conexão de amor, continue batendo, fazendo tapping de novo, falando, eu aceito essa criança do jeito que ela é. Ela é parte de mim. Eu me aceito e me amo do jeito que eu sou. E aceito aquela criança ferida do jeito que ela é. Não tenha pressa para isso, continue fazendo tap nesses batidas nesses pontos, até se sentir bem integrado com essa criança, aceitando essa criança. E no fim, então vamos terminar fazendo uma volta falando o seguinte. Aquela criança ferida é parte de mim. E eu a aceito agora. E tenho compaixão por ela. E sei que essas feridas podem sarar. Eu aceito essa criança integralmente na minha vida. Entendo que não passe de um conceito falso, uma casca externa do meu eu,
que foi crescendo nesses anos todos da minha vida, que foi inculcado em mim naquela época. Mas eu sou muito mais do que isso. Eu entro em contato agora com o meu eu verdadeiro. Eu entro em contato agora com esse amor verdadeiro. E consigo sarar as minhas feridas. Eu me sinto agora sarado e livre para seguir a minha vida. De novo, gente, esse é um exemplo. Façam, não tenham pressa, façam as batidas, várias batidas, enquanto você sentir, para sentir mesmo essa conexão com o seu eu verdadeiro, com essa fonte de amor, com essa que pode sarar as feridas do nosso passado e as feridas da nossa identidade falsa. Esse é o caminho para nós estarmos em paz, a nossa paz interior. E para termos essa paz interior, nada melhor do que termos autocompaixão. E para ter essa compaixão, nada melhor do que realmente ter a autoaceitação. Eu me aceitar, eu me amar profunda e completamente. Dessa maneira, nós podemos romper todos os nossos obstáculos, levar uma vida cada vez melhor para frente. Gente, eu desejo tudo de bom, muita paz, muita saúde, muita felicidade, principalmente, como eu falo sempre, muito bom humor. Tá? Se quiserem, deixe aqui embaixo o recado, tá? A experiência, eu gostaria de ouvir de você também. Tá? Gente, muito obrigado. Visite meu site www.equilibriocontinuo.com.br. Valeu.